Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos ler João capítulo 6, que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. É uma passagem tão conhecida, tão linda e que nos ensina tanto. E tem tanta coisa aqui pra gente aprender. Provavelmente não vamos conseguir finalizar essa parte, porque nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá, diz assim, primeiro versículo. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, queridos, você consegue imaginar essa cena? Jesus, ele atravessou o mar da Galileia e quando eles olharam, tinha uma grande multidão seguindo Jesus. Eles estavam indo atrás de Jesus. Só que, mais uma vez, João confirma aqui para nós. Eles não estavam indo atrás de Jesus por Jesus ser quem ele era, mas por ele fazer o que ele fazia. Mais uma vez aqui diz que uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E quantas vezes nós seguimos Jesus, vamos atrás de Jesus só por causa daquilo que ele pode fazer, não é verdade? Nós precisamos seguir Jesus, andar com Jesus, ir onde ele quer que a gente vá, por causa de quem ele é, por ele ser Jesus. E não porque ele pode fazer milagres ou fazer grandes coisas, mas por ele ser quem ele é. Amém? Então a multidão seguia Jesus por causa dos milagres. E o versículo 3 diz: Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Queridas, olha só, Jesus, ele se sentou e quando ele avistou aquela grande multidão que estava chegando, ele se preocupou com aquelas pessoas. Mesmo antes das pessoas disserem, né, aquilo que elas precisavam. Mesmo antes daquelas pessoas falarem o que elas queriam, Jesus já se preocupou com o que elas precisavam. Sabe, Jesus ele nos vê e ele se preocupa com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente está necessitado naquele momento. Não pense que Jesus olha para você e ignora aquilo que está no seu coração. Não. Jesus, ele sabe da vontade e da verdade que há dentro de nós. Então, ele disse para Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. É tão linda a forma como Jesus fazia, na verdade, ele sempre nos ensina. Quando Jesus pergunta ou pede alguma coisa, grave isso na sua mente. Ele já tem a resposta. Quando Jesus vem nos perguntar ou falar alguma coisa, ele já tem a resposta, sabe? Mas ele quer formar a mentalidade dele em nós. Era isso que ele queria. Ele já sabia o que ele ia fazer naquele momento. Mas ele começa a mexer com os pensamentos dos discípulos. Começa a colocar eles para pensar. E ele quer conhecer os pensamentos deles. Ele quer, sabe, formar a mentalidade dele naqueles discípulos. E é isso que ele quer fazer em nós. É isso que ele quer fazer na nossa vida. E Filipe respondeu, versículo 7, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Sabe, Jesus, quando vê aquela multidão, ele se preocupa em alimentá-la. E ele questiona os discípulos. Quando ele questiona os discípulos, ele quer que os discípulos pensem como ele pensa, sabe? Tem um versículo na palavra que diz que nós temos a mente de Cristo. E é isso que nós precisamos viver. Pensar como Jesus pensa, porque os pensamentos de Deus eles são mais altos do que os nossos.
Então nós precisamos tentar pensar como ele pensa, porque os nossos são muito pequenos, muito limitados. E um dos discípulos, ele dá uma resposta racional para Jesus. Ele até faz contas ali, né? Ele olha aquela multidão e fala: não, Jesus, nem tanto em dinheiro, né? A gente não conseguiria alimentar essa multidão. Enquanto o outro discípulo encontra um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E será que naquele momento aquele discípulo não estava zoando, sabe? Jesus tem que ir ao menino que está com 5 pães e 2 peixinhos. Será que ele não riu disso? Porque que nós sabemos da história, nós sabemos o final dela. Mas se a gente não soubesse, será que a gente ia ter fé para acreditar que aquilo ali ia ser multiplicado? Sabe? Sem saber, talvez aquilo ali seria uma ironia para nós. Em caso de zombar mesmo, de rir, de zoar, né? De pegar aquele menino com apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Versículo 9 diz: aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E nós vamos parar por aqui hoje. O que é isso para tanta gente? Sabe? No meio da situação que você está vivendo, no meio do que você está passando, olha e tenta ver se existe algo bom que você possa multiplicar. Tenta ver se existe algo que pode alimentar. Tenta ver se existe algo bom no meio do nada, no meio de uma multidão de nada, da sua vida, da situação que você está passando. Tem algo que Deus pode pegar e transformar. Amém? Vamos orar, Senhor. Obrigada por essa palavra de entendimento. Que o Senhor venha, Deus querido, formar a sua mentalidade em nós, para que nós possamos olhar com outros olhos e crer de verdade que o Senhor pode fazer milagres acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. E no próximo devocional a gente finaliza. Amém? Não se esqueça. 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar uma multidão. Amém? Deus abençoe.